Polícia Federal vai investigar influenciador e 25 mil seguidores. Ele ensinava na internet como importar produtos dos Estados Unidos e burlar os impostos. Casal de Minas Gerais está na mira da polícia por promover imigração ilegal para o território norte-americano. Brasileiro foragido por tráfico internacional de drogas é encontrado e preso em Massachusetts. Empreendedoras e profissionais brasileiras são destaque em evento no sul da Flórida. E escola norte-americana presta homenagens à cultura típica de cada região do Brasil. Em festa de rodeio, coração. Olá, boa noite. Boa noite. Um influenciador brasileiro está na mira da Polícia Federal. Ele está sendo investigado por ensinar na internet como importar produtos aqui dos Estados Unidos sem pagar impostos. As autoridades dizem que os prejuízos causados pelo influenciador aos cofres públicos podem chegar a 50 milhões de reais. Os detalhes dessa história você acompanha agora com a repórter Eloá Orazen. Meu nome é Mike Garbo, eu sou importador há mais de 8 anos e hoje eu vivo da venda de produtos importados. Falando para mais de 600 mil seguidores só no Instagram, o influencer Mike Garbo agora tem outra audiência, a polícia e a Receita Federal. Os órgãos se uniram na operação iFraud, que vai investigar o criador digital que ganhou fama vendendo cursos que ensinam a fazer importação de produtos sem o recolhimento adequado de imposto. Taxa de importação. Como saber se o meu produto foi taxado e o que fazer, hein? Em muitos casos, os bens eram adquiridos aqui nos Estados Unidos. No perfil de Mike, vídeos que falam sobre como ganhar dinheiro revendendo iPhones, smartwatches e outros itens de desejo continuam no ar. Segundo as autoridades, o truque promovido pelo influenciador causaram um rombo de 50 milhões de reais aos cofres públicos. Ao todo, 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, Sorocaba, Arujá, Itu, Guarulhos, Barueri e Maceió. O objetivo é identificar outros participantes do esquema. Essa história toda começou há muito tempo atrás com aquela história do redirecionamento. Muitas empresas começaram a fazer redirecionamento, começavam a receber produtos dentro dos Estados Unidos. A pessoa comprava aqui via Amazon ou o que fosse, entregava nesse centro de redirecionamento e essas pessoas acabavam tendo aí contatos dentro de alguns polos de grandes cidades para poder fazer a recepção desses equipamentos ou desses produtos e mandavam para o Brasil. Mas isso era um número muito pequeno. Logo depois, as pessoas, obviamente o brasileiro sempre muito criativo, criou aí a oportunidade, enxergou a oportunidade de repente começar a ensinar as pessoas a fazerem isso por elas mesmas. O influenciador direcionava seus alunos e clientes para comprar de parceiros situados no exterior, prometendo produtos sem tributação. Com os lucros desse esquema, Mike passou a ostentar uma vida de riqueza, com carros de luxo e mansões. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a empresa identificada como distribuidora dos produtos trazidos irregularmente teve no ano de 2023 uma movimentação financeira a crédito de 45 milhões de reais. Só nos primeiros 100 dias de 2024, essa mesma empresa já tinha comercializado mais de 3 mil smartphones, gerando receita superior a 14 milhões de reais. As mercadorias não têm qualquer nota fiscal de entrada no país. A gente precisa lembrar que o Código Penal traz no artigo 287 que você incitar alguém ou ensinar alguém, orientar alguém ao cometimento de crime, por si só, já é caracterização de um crime, né? Você também tem o artigo 171 do Código Penal, que eu enxergo aí, que é claro, porque ele fala de ter para si ou para outra uma vantagem ilícita, né, mediante artifício, ardil ou outra circunstância fraudulenta. Fora isso, nós temos também a Lei 8137 de 90, que ela fala sobre os crimes contra a ordem tributária e econômica, que ela vai também acabar encaixando aí. Ou seja, nós podemos colocar uma série de coisas, inclusive o descaminho, né? Muitas pessoas falam, não, mas isso é contrabando. Não, contrabando é sobre produtos ilícitos. Quando você vai trazer um pacote de cocaína, isso é contrabando. Quando você vai trazer alguma coisa que é lícita para dentro do país, mas você não recolheu o tributo, não fez a declaração ou não fez os procedimentos corretos, isso é descaminho. Então, a pessoa também vai acabar respondendo por descaminho.
A gente segue no tema policial porque um casal brasileiro está sendo investigado por contrabando ilegal de pessoas para os Estados Unidos. As autoridades dizem que os dois são suspeitos de falsificar documentos e alterar a nacionalidade dos brasileiros para eles entrarem no território norte-americano e pedirem asilo. A operação policial chamada Ottawa realizou buscas e apreensões em 2 endereços ligados ao casal, em Minas Gerais e no Espírito Santo. Foram apreendidos bens, celulares, computadores e foi decretada a restrição de transferência de um veículo de luxo do casal. Os dois são suspeitos de falsificar documentos para brasileiros e de enviá-los para a fronteira sul, no México, com os Estados Unidos. Investigações apontaram que os imigrantes solicitavam asilo humanitário junto à patrulha americana, apresentando falsa nacionalidade ucraniana. Mais de 120 pessoas foram enviadas aos Estados Unidos ilegalmente através desse esquema. Os investigados podem responder pelos crimes de promoção de imigração ilegal, envio irregular de crianças e adolescentes para o exterior e falsidade ideológica. Se condenados, podem pegar até 16 anos de reclusão. Um brasileiro foragido da justiça do nosso país após uma condenação por tráfico internacional de drogas foi encontrado em Massachusetts. A prisão dele foi feita pelo setor de remoções do ICE, na ilha de Martha's Vineyard. Essa é a foto do detido, um homem de 36 anos que não teve a identidade revelada. Ele foi condenado a 10 anos de prisão por um tribunal brasileiro em 2012. Desde então, era procurado da justiça. Mesmo assim, ele entrou aqui nos Estados Unidos de forma legal como turista em 2020. Foi pelo aeroporto de Orlando, na Flórida. No entanto, ele violou os termos de sua admissão legal e permaneceu no país sem status. Agora foi encontrado pelas autoridades de Massachusetts e vai ser deportado. Agora a gente te mostra que um brasileiro, procurador nacional da União, foi eleito para ocupar um cargo importante na ONU. Ele será vice-presidente da Rede Global Anticorrupção das Nações Unidas. Boni de Moraes Soares foi eleito por aclamação, ou seja, todas as pessoas que votaram por decisão manifestaram sua escolha pelo brasileiro de forma coletiva e unânime. Para especialistas, esse prestígio mostra o quanto o papel do Brasil nas instituições internacionais tem ganhado cada vez mais destaque. Human trafficking and migrant smuggling, illicit financial flows and illegal trade in natural resources, weapons, drugs and cultural heritage are all made possible because of corruption. Faz tempo que o Brasil vem cumprindo com todos os dispostos na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. E desde 2021, quando a Rede Operacional Global de Autoridades de Aplicação da Lei Anticorrupção foi criada, as lideranças brasileiras são destaque na instituição. Agora, a entidade, que é vinculada ao Escritório sobre Drogas e Crimes da ONU, terá a Boni de Moraes Soares como vice-presidente, exercendo um papel fundamental nas Nações Unidas e promovendo ferramentas de cooperação em casos de corrupção transnacional por meio de contato direto e colaboração com diversos países. Boni é um conhecido procurador nacional da União de Assuntos Internacionais da AGU. O mandato dele na vice-presidência da Rede Globe é de 2 anos e vai até 2027. A Globe hoje já se afirmou como uma das maiores redes de autoridades anticorrupção do mundo. São mais de 120 países, com 220 instituições participantes, que trocam experiências, buscam resolver casos concretos de investigação e persecução no combate à corrupção. A rede, que tem apenas 3 anos de idade, vai agora para o seu 2º mandato de governança, e nós temos a alegria e a honra de liderar os esforços de fortalecimento dessa rede, ocupando o cargo de vice-presidente da Globo a partir do início do próximo ano. Para nós é um reconhecimento da importância que o Brasil dá à rede e reconhecimento também de que o Brasil voltou a praticar um combate à corrupção com respeito às garantias fundamentais. Agora é muito trabalho pela frente para que essa rede cada vez mais seja importante no cenário internacional e contribua com os esforços de combate à corrupção no Brasil e no mundo. Depois do intervalo, Estados Unidos endurecem restrições na fronteira sul para dificultar os pedidos de asilo. E tem os detalhes do primeiro e único debate entre os vices das campanhas democrata e republicana à Casa Branca. Américas no ar. Oferecimento Rejab Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter.
a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Novas e mais rígidas restrições entraram em vigor hoje na fronteira sul e devem dificultar ainda mais os imigrantes de pedirem asilo. Agora, quando a passagem que separa o México dos Estados Unidos ficar sobrecarregada, os portões da fronteira devem ficar fechados por até um mês. As novas regras endurecem as restrições anunciadas pelo presidente Biden em junho. Agora, em vez de manter a fronteira fechada por uma semana, a Casa Branca anunciou que os portões vão ficar trancados por um mês, sem receber nenhum imigrante, até que o número de solicitações de asilo reduza de 2.500 para 1.500 pessoas por dia. Crianças entrando nos Estados Unidos também vão passar a ser somadas no total de solicitações de asilo. Antes, elas não eram contabilizadas. Essas mudanças entram em vigor a partir de hoje na fronteira sul, que separa o México dos Estados Unidos, e vão tornar ainda mais difícil a entrada de imigrantes no território norte-americano. Desde junho, quando as primeiras restrições do governo Biden entraram em vigor, o número de imigrantes cruzando a passagem caiu em mais de 50%. A Casa Branca espera que agora, com as novas medidas, as solicitações de asilo caiam ainda mais. ONGs de defesa dos imigrantes criticaram as novas regras e prometeram recorrer na justiça. Já os republicanos chamaram as medidas de campanha política, porque acontecem às vésperas da eleição presidencial, marcada para o dia 5 de novembro. Decisão desnecessária e, ao meu ver, completamente de caráter eleitoreiro. A administração do Biden tentando apelar para aqueles eleitores que ainda acham que o ponto fraco da chapa Harris-Vance são as questões imigratórias. Mas eu acho que não vai ter nenhum efeito prático nem na fronteira, porque a gente já sabe que o número de pessoas atravessando a fronteira já despencou, diminuiu muito, e também não vai ter efeito prático nas urnas, porque eu não vejo esse tipo de atitude ajudando, aumentando o número de votos para a chapa democrata. Na verdade, o que isso faz? Isso manda o recado, manda uma mensagem de desesperança para a comunidade imigrante aqui nos Estados Unidos. O que o governo deveria fazer mesmo era ir atrás de uma reforma imigratória. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu um processo contra o Alabama por considerar que o estado cometeu ilegalidade relacionada às eleições. É que o Alabama removeu os nomes de mais de 3.000 pessoas do cadastro estadual de eleitores elegíveis ao voto. Segundo o Departamento de Justiça, a remoção dos eleitores do cadastro estadual não pode acontecer no período de 90 dias antes de uma eleição. Além disso, a medida do Alabama foi arbitrária, tirando da lista pessoas que são sim elegíveis a votar, o que é considerada uma ação de supressão de voto. Em uma primeira declaração, o secretário de Estado do Alabama disse que removeu os nomes de mais de 3.000 pessoas por se tratar de imigrantes não cidadãos. Mas depois ele reconheceu que muitos já foram naturalizados, o que significa que eles podem votar. O Departamento de Justiça disse que desde que o Alabama foi notificado judicialmente, mais de 700 pessoas que foram removidas do cadastro de eleitores já conseguiram ser readmitidas. O estado tem um prazo até antes da eleição para retornar à lista os nomes de todos que foram erroneamente excluídos. Começa logo mais o primeiro e único debate entre os vices democrata e republicano que concorrem nas eleições deste ano. Tim Walz e J.D. Vance se enfrentarão ao vivo no debate realizado pela CBS News. O evento será na sede da emissora em Nova York. O confronto será a partir das 9 da noite, Eastern Time, e vai durar 90 minutos. Há uma grande expectativa para os impactos que esse debate pode provocar na corrida à Casa Branca. Tanto o governador de Minnesota quanto o senador de Ohio se mantiveram recolhidos com suas equipes nos últimos dias em preparação para esse embate, que terá como foco de ambos o eleitor que ainda está indeciso. Na pauta dessa noite estarão assuntos considerados os mais importantes para os eleitores nesse pleito, como aborto, economia e imigração. Esse deve ser o último debate entre as chapas democrata e republicana até a eleição em 5 de novembro. Existiam mais debates previstos entre Kamala e Trump, mas ele desistiu. Mudando de assunto, escalada de tensão no Oriente Médio. Depois de realizar uma série de sequências de bombardeios contra o Líbano, Israel ordenou a saída de moradores de 30 localidades do país vizinho e cruzou a fronteira com tanques e soldados. A ação irritou o Irã, que, em apoio ao grupo libanês Hezbollah, lançou vários mísseis contra Israel.
Sirenes de alerta foram disparadas em todo o país e provocaram correria da população. Mais de 180 mísseis foram lançados hoje do Irã contra Israel, segundo as forças israelenses de defesa. O porta-voz do Exército disse que haverá uma resposta. Já era noite quando as sirenes tocaram em todo o país. O domo de ferro, sistema de defesa que destrói no ar os projéteis, conseguiu interceptar a maioria deles. Alguns caíram na região central e também sul. 2 pessoas se feriram, mas sem gravidade. A Guarda Revolucionária Iraniana afirmou que os ataques atingiram alvos militares de Israel e foram uma retaliação às mortes de líderes do Hezbollah e Hamas, e ainda ameaçou Israel caso haja uma resposta aos lançamentos de hoje. Já os Estados Unidos consideraram o ataque ineficaz. No entanto, o conselheiro de Segurança Nacional americano, Jake Sullivan, declarou que é uma escalada significativa por parte do Irã. O presidente Joe Biden disse que discute com Israel uma resposta ao ataque. Cerca de meia hora antes dos mísseis atingirem Israel, um atentado em Tel Aviv deixou ao menos 6 mortos e 10 feridos. Segundo as investigações, 2 terroristas começaram a atirar dentro do vagão de um trem. Nenhuma organização se declarou responsável pelo ataque. No Líbano, no primeiro dia de operações terrestres, soldados israelenses entraram no território em túneis construídos pelo Hezbollah. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. A seguir tem os detalhes de um encontro da Flórida que serviu de vitrine para empreendedoras brasileiras. E a gente mostra também as homenagens de uma escola aqui dos Estados Unidos, a cultura típica de cada região do Brasil. A Fall Expo Fair aconteceu no sul da Flórida e durante 2 dias prestigiou o trabalho de empresárias e empreendedoras brasileiras e ofereceu ao público diversidade de produtos e serviços. Quem foi até lá pôde participar ainda de workshops, palestras e provar a gastronomia brasileira matando a saudade de casa. A Cone Rocha conta pra gente como foi esse encontro. Com toda essa animação que o BBWM, Brazilian Business Women of Miami, realizou mais uma vez o Fall Expo Fair em Palmetto Bay, no sul da Flórida. O evento é uma vitrine para empreendedoras e profissionais brasileiras exporem os seus produtos e serviços para a comunidade. Quem esteve lá pôde matar a saudade das comidas típicas do Brasil, participar de atividades recreativas e uma variedade de produtos brasileiros. Teve de tudo, desde artesanato a joias, sapatos, roupas, brincadeiras e informação de serviços para a comunidade. Até as crianças aprenderam um pouco sobre o mundo empresarial feminino. A feira acontece 2 vezes por ano e abre espaço para que essas mulheres possam fazer conexões com outras empresas e instituições brasileiras na Flórida. O BBWM orienta mulheres empresárias a desenvolverem os seus negócios, promovendo palestras, exposições e muito networking. E mais uma vez, elas mostraram a força da união, da alegria e do empreendedorismo feminino. Porque poder acompanhar e ver a alegria de todas as empreendedoras que estavam aqui expondo e dizer, nossa, como eu vendi, como eu estou crescendo, como eu fiz contato, como eu fiz network, isso é muito importante. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo e convido você que não conhece ou que não esteve aqui hoje, que não perca o próximo evento do ano que vem, que vai ser ainda mais maravilhoso. Então, que alegria, tá de parabéns. E fora isso, as pessoas que vieram, veio a família inteira, então criança, marido, a mãe, a tia, todo mundo se divertiu, comeu gostoso, conversou. Então, isso é muito importante. Convido você para o próximo estar aqui com a gente. O mês de setembro terminou com uma tradicional homenagem ao Brasil realizada pela escola bilíngue português e inglês Downtown Doral Charter Elementary School, no sul da Flórida. Olha, houve apresentações culturais, danças, comidas típicas e muita diversão para as crianças que aprenderam e praticaram a língua portuguesa como herança. Um dos pontos altos da semana dedicada ao Brasil foram as danças típicas de cada região apresentadas pelos pequenos. Vestidos a caráter, eles mostraram cultura da Amazônia, lembraram o cangaço nordestino e ainda exibiram o estilo musical sulista dos gaúchos. Os pais adoraram a iniciativa
iniciativa e a festa que fez parte das celebrações da Semana de Herança Brasileira e do mês dedicado à independência do Brasil. A escola bilíngue, localizada na cidade de Doral, sul da Flórida, faz questão de manter as tradições culturais do nosso país viva entre as crianças. A unidade sempre realiza ações que possam unir pais e filhos brasileiros. E olha, ainda falando de crianças, um novo estudo da Califórnia apontou que 7% dos abusos sexuais infantis cometidos no estado foram realizados por pessoas que elas conheceram nas redes sociais. A pesquisa indicou que as crianças e adolescentes de 10 a 18 anos tendem a acreditar que as plataformas são seguras e que as pessoas são confiáveis. Por isso, são consideradas presas fáceis para os predadores sexuais. O estudo aponta que as maiores vítimas são as crianças que não são controladas pelos pais ou aquelas que possuem livre acesso à internet sem fiscalização de um adulto. Esses menores são alvos fáceis dos predadores que circulam nas redes com fotos e identidades falsas. Um levantamento apontou que 7% das crianças de 10 a 18 anos que foram tratadas em hospitais da Califórnia por ataques sexuais entre 2018 e 2023 encontraram seus agressores nas mídias. O estudo alerta que as plataformas sociais são mais perigosas do que se imagina e precisam de total atenção dos responsáveis. Os estudiosos dizem que os pais precisam proteger e controlar o acesso dos filhos de forma urgente nas redes para evitar tragédias futuras. Os resultados desse levantamento vão ser apresentados na Conferência e Exposição Nacional da Academia Americana de Pediatria em Orlando, na Flórida. Depois do intervalo, aumenta o número de mortos com a passagem do furacão Helene. E tem os detalhes do primeiro teste de um balão que será usado para turismo espacial. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O número de mortos pela passagem do furacão Helene continua subindo, já passa de 150. Há temores de que o número deva continuar a aumentar porque centenas de pessoas em muitos estados ainda são dadas como desaparecidas após a passagem da tempestade. Da Flórida à Carolina do Norte e áreas do Vale do Tennessee, as autoridades trabalham diante de um cenário de devastação. Os danos são extensos em estradas e redes elétricas, colocando muitas comunidades mais isoladas em vulnerabilidade, porque os socorristas ainda não conseguem acessar essas regiões. Além disso, nos trabalhos de resgate, as equipes de emergência estão contando com comunicações de rádio até que as torres de celular possam ser restabelecidas. Ainda existe ao menos 2 milhões de pessoas sem energia no sudeste dos Estados Unidos, de acordo com a Power Outage. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte do país? Vamos lá? Olha só, a gente começa com Boston, tempo encoberto, mínima de 52, máxima de 65. Nova York a gente tem sol entre nuvens, mínima de 59. Norfolk já tem tempo encoberto, aí não tem sol ao longo do dia inteiro. Atlanta, sol entre nuvens. A gente tem na Flórida, chuva em Tampa, tempo encoberto em Miami e Jacksonville. No New Orleans, o sol vai brilhar forte o dia inteiro com máxima de 89, mínima de 73. Houston, tempo encoberto com mínima de 69 e máxima de 93, Evelyn. San Antônio, a gente vê 67 de mínima, tempo encoberto. Temperatura em El Paso bastante quente, bastante sol, 88 de máxima. Mesma situação em Albuquerque e em Phoenix a gente sobe para 3 dígitos, 107 de máxima. Em Los Angeles também muito calor na previsão, 91 de máxima, bastante sol, assim como em toda essa faixa aqui na Califórnia, em São Francisco também, mínima de 58, máxima de 84. E olha, o planeta Terra tem agora uma segunda lua orbitando no nosso planeta, pelo menos por um tempo, né? Se trata de um asteroide que se juntou ao nosso satélite natural, que está carinhosamente sendo chamado de mini-lua. A imagem da Lua orbitando a Terra todo mundo já viu. E essa vai ser a única cena visível mesmo, porque a mini-lua é tão pequena que não poderá ser vista a olho nu. Se trata desse pequeno asteroide que foi recém-descoberto e está se juntando à órbita da Terra, atraído pela força gravitacional do nosso planeta. Segundo as medições da NASA, a rocha de apenas 37 pés de diâmetro vai começar a rodar a Terra no domingo e ficará assim até 25 de novembro.
Depois disso, o asteroide espacial retornará à órbita heliocêntrica, que é uma órbita ao redor do Sol. Cientistas dizem que essa mini-lua está a mais de 3,5 milhões de milhas de distância da Terra e não corre o risco de colidir com o nosso planeta. Na costa da Flórida foi realizado com sucesso o primeiro teste de um voo de um novo tipo de turismo, balão espacial. O lançamento foi considerado um sucesso, como nos mostra agora a repórter Carla Marinho. Não é cena de filme de ficção científica. A Spaceship Neptune partiu de um navio na região costeira da Flórida para cumprir a primeira missão no espaço. O teste de voo não tripulado da cápsula tecnológica, puxada por um balão gigante, durou 6 horas e foi considerada um sucesso pela Space Perspective, empresa fabricante com sede aqui no estado e que já arrecadou $100 milhões de investidores. O balão, movido a hidrogênio, atingiu cerca de 30,5 quilômetros de altura antes de descer e realizar um pouso no mar. Durante o voo de teste, foi possível confirmar a segurança, o design e o desempenho da cápsula, que possui grandes janelas. A nave espacial também é a mais sustentável, por ser a única opção carbono neutro a chegar ao espaço, afirma a empresa. Os passageiros do futuro terão direito a refeições, serviço de coquetéis e Wi-Fi, dentro do que chamam de o primeiro lounge espacial do mundo. Além, é claro, da vista privilegiada da curvatura da Terra e do espaço sideral. Este primeiro passeio de balão promete tornar o espaço mais acessível, mas ainda não para todos. É que o preço da passagem custa $125 mil, cerca de R$690 mil. Mas não pense que o valor assustou os turistas de plantão. A empresa já reservou mais de 1.800 bilhetes até agora e planeja lançar os serviços comerciais em 2026. Bom, o Jornal Américas no ar, então, termina agora. A gente se encontra de novo amanhã. Uma boa noite para vocês e fiquem na nossa programação porque tem Apocalipse. Até amanhã. Até.